Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Saibam que eu estou com muita saudade de vocês, espero que possam aula. E hoje eu quero começar recapitulando um pouco do que nós falamos na nossa última aula. O eu como gestor das nossas emoções, o gestor como eu da emoção. Vocês se lembram que fiz várias perguntas, nós vimos um vídeo da Larissa, do Lucas, e algumas das perguntas que eu fiz foi: a emoção, ela influencia muito ou ela influencia pouco na hora que vamos tomar as nossas decisões? Alguma vez você já ficou cego de raiva ou muito eufórico, muito ansioso? Ei, será que os nossos pensamentos, nossas emoções são determinantes na hora de tomar as nossas decisões? Foi justamente isso que nós vimos no vídeo da Larissa e no vídeo do Lucas. E lá nós vimos que eles perderam a paciência com seus pais. A Larissa, ela deu um branco, esqueceu a prova. Por um momento, eles criaram expectativas a respeito das pessoas, acabaram se frustrando. Ai, ai, ai. E agora, hein? Janelas Killer. É nessa hora que ela aparece, é nessa hora que ela acaba influenciando a nossa vida. E o que vamos fazer agora, hein? Se lembram também? Tivemos uma tarefa de casa. E naquela tarefa de casa, o desafio de vocês era que vocês entrevistassem seus pais, seus avós, seus tios, seus primos, seus responsáveis, lá na página 49, na página 50 do livro, 6 pessoas para serem entrevistadas, cada uma delas listar 2 emoções difíceis que eles têm que gerenciar todos os dias. Ao final da página 50, anotar qual a emoção que foi mais votada e também qual é a sua estratégia para poder gerenciar as suas próprias emoções, aquelas que você acaba tendo mais dificuldade de dominá-las. Ok? Esta foi a nossa recapitulação e também a nossa tarefa de casa. Espero que vocês tenham feito. Vamos seguir então a partir desse ponto para a nossa videoaula desse dia. E hoje que vamos aprender decifrando o código do eu como gestor da emoção. A pergunta que fica é: afinal de contas, qual é a senha para decifrar o código do gerenciamento das emoções? Existem senhas? Quais são elas? Se liga então nessas senhas que vai lhe auxiliar a desvendar quais são esses códigos das emoções e assim vocês vão aprender a cada dia mais a serem inteligentes emocionalmente. Vamos lá? 7 senhas, 7 princípios. O primeiro deles, entender que ninguém pode dar o que não tem. Parece que para alguns de nós, às vezes é até óbvio, ter um determinado comportamento, um entendimento de uma determinada situação, e a gente acaba exigindo da outra pessoa aquele mesmo comportamento. Ah, não, precisamos entender, ninguém pode dar o que não tem. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos mais tolerantes. Ninguém pode dar o que não tem. É o primeiro princípio, a primeira senha para administrar as nossas emoções. A segunda delas é praticar o silêncio proativo. Quando nós estamos nervosos, irritados, é nessa hora que a janela killer entra em ação. Aquela janela dos pensamentos negativos, das memórias traumáticas, e elas vão cegar a nossa inteligência.
E é nessa hora que o nosso ouvir e o nosso pensar vai ficar comprometido e muito facilmente você e eu vamos agir de forma que vamos acabar nos arrependendo depois. Praticar o silêncio proativo é se calar por fora para se dialogar por dentro. Dialogar consigo mesmo. Tentar abrir aquelas janelas lights, janela da memória, que é a janela da sabedoria, da maturidade, da reação serena, se colocar no lugar do outro e assim proteger a nossa própria emoção. Esta é mais uma senha para gerenciamento das nossas emoções. A terceira, doar-se sem esperar demais. Isto é, a contrapartida do retorno. Seja carinhoso, seja prestativo, preocupado com quem está perto de você, mas faça isso sem esperar o mesmo de volta. Isso vai ajudar você a proteger as suas emoções, você se magoará menos quando o retorno não vier. Quarta senha para decifrar o código do eu como gestor da emoção: entender que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Se alguém o ofender, fizer uma brincadeira de mau gosto ou tirar sarro de você, pense que certamente essa pessoa está mal consigo mesmo, porque ninguém que está bem consigo tem a necessidade de diminuir o outro. E ainda, agora mais um código, este é o quinto: investir na arte do perdão. Perdoar não é para heróis, perdoar é um ato de inteligência. Lembre-se de que as pessoas que mais amamos e aquelas que mais nos amam podem nos ferir, o que não significa que elas não se importam conosco. Por isso, exercite a arte de perdoar. Sexto, lembre-se de que você não é o centro do universo. Na verdade, nenhum de nós é o centro do universo. Ninguém deve fazer as coisas só porque nós queremos. Cada um tem suas dificuldades, sua história de vida, suas opiniões. Procure entender as pessoas colocando-se no lugar delas. Isso vai fazer muita diferença e vai lhe auxiliar a ser inteligente emocionalmente e gerenciar as suas emoções. Por fim, nosso sétima senha, sétima chave: pensar antes de agir. Antes de reagir, se interiorize e pratique o aprendizado que estamos adquirindo. Com esta aula, afinal, pessoas felizes, pessoas saudáveis, elas distribuem sorrisos, distribuem amor e elas aprendem que ser forte não é sinônimo de pagar com a mesma moeda. Na verdade, gerenciar a emoção é uma prática diária de alguém que aprende a desenvolver um novo olhar sobre si mesmo, sobre as pessoas e sobre os acontecimentos. E é isso aí. Agora, nós vamos aprender um pouco a respeito desta imagem, a história de um homem que aprendeu a gerenciar a sua emoção. Este homem, Nelson Mandela, nasceu em 18 de julho de 1918, foi um dos maiores líderes contra o preconceito e a intolerância da história da humanidade. Nasceu numa tribo da África do Sul, mas ele aprendeu a ser gestor das suas emoções, da sua saúde emocional, da sua felicidade. Foi um dos maiores líderes, como já disse, contra a história do preconceito e a intolerância da história. Aos 23 anos, ele fugiu para a capital da África do Sul, Joanesburgo. Lá ele passou por muitas dificuldades, não tinha o que comer, morava com pouca estrutura, mas ele acreditava no valor dos estudos. Para isso, trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. Chegou a dizer: as questões que agitam a humanidade exigem mentes treinadas, e para isso ele estudava
muito. Quando ele fugiu de casa, teve muito problema com falta de alimentos, sofreu muita coisa, passou muito estresse, muita ansiedade. Mas o que que ele fez? Aprendeu a gerenciar suas emoções, a proteger as suas emoções. E ele compreendia que os sonhos promoviam saúde emocional. Para isso, tinha que estar alinhados à disciplina, mas também aliada à determinação. Nelson Mandela, ele foi um líder da resistência não violenta da juventude. Depois, ele foi líder político de uma instituição que trabalhava para os direitos dos negros. Naquela época, ele lutou contra a intolerância e o preconceito expressos no regime do apartheid. Na verdade, ali dizia esse regime que negros e brancos não podiam andar no mesmo ônibus, não podiam frequentar as mesmas escolas, não podiam estar nos mesmos lugares. Foi isso que aconteceu por causa desta luta. No entanto, ficou preso por 23 anos. Foi solto, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Mas durante isso, se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Olha que interessante. Nessa época, quem foi presidente, o que ele fez? Criou a Comissão da Verdade e da Reconciliação. Na verdade, essa comissão fazia com que houvesse perdão entre os negros e os brancos, porque ele entendia que perdoar o inimigo não era um ato de fraqueza, mas era um ato de força. Ele compreendeu o comportamento do outro, porque isso revelava a sua saúde emocional. Nelson Mandela, sem dúvida nenhuma, é um exemplo de ser humano, protegeu as suas emoções e fez a diferença. E agora nós precisamos ir para a nossa tarefa. Você vai responder esta pergunta. Você acha que Nelson Mandela é um bom exemplo de alguém que gerenciou as suas emoções? Sim. Por quê? Não. Por quê? Segunda pergunta. Se você tivesse passado pelo que ele passou, como acha que você se sentiria? Quais seriam as suas reações? Dê uma pausa nesse vídeo agora e responda então estas duas perguntas, ok? Tchau, tchau! Muito bem, estamos aqui de volta então, e agora o que nós vamos ver é a dupla face de quem não soube gerenciar as suas emoções, tanto pela face da pessoa que ofende, quanto pela pessoa que é ofendida. O que acontece quando elas não conseguem gerenciar suas emoções? Vamos lá? Vire sua página 46, 56, 57 e vamos continuar. Emoções. O que é que está acontecendo? Primeira delas, estamos aqui diante da janela Killer, pela face de quem ofende. O que acontece com o eu que não gerencia as suas emoções? Aí na sua página 57, temos a história de um professor chegar em sala de aula, pergunta: vamos fazer um trabalho em grupo? Um aluno diz: Fernando, posso fazer parte do grupo de vocês? Fernando responde: se enxerga, Rafael. Não queremos você perto de nós, você é muito burro. Naquela hora, a mente de Fernando: você tem que agredir esse menino, você tem que agredi-lo. O alto fluxo começa a ler milhares de janelas que sufocam o eu de Fernando com esses sentimentos e esses pensamentos negativos que vêm na mente de Fernando, que não está conseguindo gerenciar suas emoções. Mostra que você é melhor, mostra que você é o mais inteligente. Na verdade, a emoção de Fernando o dominava e ele se sentia escravo dos seus pensamentos negativos. Fernando, totalmente dominado por suas emoções e pensamentos, fala o que vem à cabeça, o que pensa ser necessário para ficar por cima e então ofende o colega chamando-o de burro e desprezando para fazer o trabalho.
Sua resposta foi nem pensar. Você é burro demais. Esta é uma história de janela killer, alguém que não consegue gerenciar suas emoções pela face de quem ofende. E agora nós vamos ver pela face de quem foi ofendido. O que acontece com o eu que não gerencia a sua emoção quando ele é ofendido? Veja, aí na sua página 58 do livro, por outro lado, observe o que acontece quando quem recebe a ofensa tem um eu frágil. Na sua mente, o fenômeno RAM registra aquela ofensa, o autofluxo inicia a leitura dessa janela killer da ofensa que o Fernando causou com Rafael, e Rafael ofendido começa a produzir ainda mais janela killer, e isso vai aprisionando suas emoções. Vem a raiva, vem a tristeza, e aí a conclusão que temos é: Rafael não aprendeu a proteger sua emoção contra as ofensas dos outros. Sua emoção acabou controlando o seu eu. Ai, ai, ai. Que pena e que tristeza. E agora, qual seria o final dessa história se Fernando não fosse escravo de suas janelas killer? O que aconteceria no final dessa história se o Fernando tivesse gerenciado a sua emoção? Como seria o final dessa história se Rafael tivesse aprendido também a gerenciar suas emoções? Responda estas duas perguntas. Já já nós voltamos. Muito bem. Depois de mais alguns exercícios respondidos, concluindo e olhando aí para a nossa página 61 do livro, tô fora. Nessa lição, aprendemos que quando não gerenciamos as nossas emoções, podemos ter grandes prejuízos. E aí na sua página 61, responda, assinale abaixo as emoções e situações que você vivencia no seu dia. Marque um X. Você se sente inseguro? Age como um reclamão? Sente-se desprotegido? Reage sem pensar? É um pessimista? Tem muitos problemas nas relações? Não sabe perder? Magoa as pessoas que ama? Gasta mais dinheiro do que poderia? E aí? Muitos X foram marcados? Lembre-se, quem não decifra o código do eu como gestor da emoção pode vir a ter muita dor de cabeça. Aplique tudo o que você tem aprendido na escola da inteligência e assim você vai manter a sua mente e as suas emoções saudáveis. Partindo aqui para a nossa reta final, exercício para ser realizado em família. E qual é o seu desafio nesta hora? Desafio você a chamar o papai, chamar a mamãe, chamar os irmãos, chamar toda a família e mostrar para eles o que você tem aprendido. O quanto é importante que cada um de nós possamos gerenciar as nossas emoções e assim termos relacionamentos mais saudáveis. Esse é o seu desafio em família. Chame o papai, mamãe, todos e mostre a eles o que você tem aprendido. Vou ficando por aqui. Esta foi a nossa videoaula desta semana. Até breve. Espero nos encontrarmos logo depois que toda essa dinâmica passar e estaremos juntos novamente. Aqui fica o abraço do seu professor Douglas. Grande abraço para você, para a sua família. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau e até breve.